Devocional número 7. Uma luz se acendeu. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías capítulo 9, versículo de número 2. A Bíblia nunca disfarça o quão sombria a vida pode ficar. As Escrituras são claras e quando Deus é deixado de lado, quando escolhemos seguir o nosso caminho ao invés do caminho dele, as trevas são o resultado. Os dias em que o profeta Isaías viveu eram realmente sombrios. O grande templo de Salomão não era local de adoração real, mas de corrupção egoísta. Reis iníquos falharam em apontar Israel de volta ao seu verdadeiro rei. A injustiça reinou. Israel, agora o povo de Deus, se acostumou a ignorar os profetas. No entanto, a vida não deu certo para eles. A escuridão de seus próprios corações e conduta foi acompanhada pela escuridão iminente da invasão do norte, dos poderosos assírios. Tudo isso deixou-os oprimidos, famintos, mas tal foi sua rejeição ao Senhor que escolheram falar com desprezo contra o rei e contra o seu Deus. Teria sido razoável que o Senhor os tivesse deixado experimentar a angústia, a escuridão e sombras de ansiedade, sem esperança ou futuro. Isaías 8, versículos 21 e 22. Eles não o queriam. Ele só estaria dando o que eles mesmos escolheram. Mas o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Isaías 9 começa com uma gloriosa inversão, exatamente onde podemos antecipar a leitura de que Deus desviará o seu rosto dessas pessoas rebeldes. Nós lemos, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Isaías 9:1. O Senhor não deixaria seu povo e não permitiria que permanecessem na miséria. Não. Para essas pessoas nas trevas, resplandeceu-lhes a luz. A luz de Deus irromperia na escuridão auto-infligida do pecado. Em última instância e de maneira suprema, na forma do Messias prometido. Isaías estava escrevendo cerca de 800 anos antes de Jesus. Então, por que ele estava escrevendo sobre o advento de Cristo como se tivesse acontecido? Resposta: porque era tão vívido, tão claro, tão certo em sua mente que, sob a inspiração do Espírito Santo, ele poderia usar o tempo profético perfeito para deixar claro exatamente o que iria acontecer. E é isso que Pedro, quando escreveu sobre os profetas do ponto de vista do primeiro século, do outro lado da vinda de Cristo, disse que os profetas estavam, em certo sentido, na ponta dos pés, olhando para ver o cumprimento das coisas que haviam escrito. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Como o profeta Isaías, profeta Jeremias, Miqueias e outros profetizaram o Natal. Como a profecia de Isaías poderia se cumprir? Você pode se perguntar. Como as trevas podem ser substituídas pela luz? A guerra substituída pela paz? A angústia ser substituída pela alegria? O profeta escreve:
Você multiplicou a nação, você aumentou a alegria, Isaías 9:3. Quem é que fez acontecer tudo isso? Resposta: somente Deus, pois Ele é a fonte da luz, e é somente em sua luz que realmente vemos. Não há como os tristes serem consolados, os quebrantados serem curados, e essa luz raiar no coração e na mente de pessoas, a não ser que Deus o faça. Justamente quando parece que o inverno da alma está prestes a chegar, em toda a sua tristeza esmagadora, a luz de Deus brilha. E é uma luz deslumbrante, porque Ele é o Deus de misericórdia e graça incomensuráveis. Ele entra na escuridão e no vazio das nossas experiências e da nossa existência para trazer a sua luz, a sua alegria, a sua paz. É uma história dessa que nos é transmitida de forma gloriosa, uma profecia tão maravilhosa na celebração das luzes que desfrutamos nessa época do ano. A boa notícia do Natal é que o Deus da Bíblia, a luz do mundo, veio, entrou nas trevas e hoje, seja na escuridão do próprio pecado ou na escuridão causada pelo pecado de outros, é que a luz de Deus vem para iluminar. Lembre-se, Deus não tem medo, nem é derrotado pela escuridão ou por qualquer outra coisa. Anime-se, pois Jesus, Ele é Deus e Ele se aproximou e por seu Espírito Ele trará luz onde há trevas, onde tudo está cinza, onde a tristeza abate o coração. Olhe para Jesus e ande na sua luz. Reflita sobre essa profecia de Isaías, sobre a perspectiva da luz nesse mundo sombrio. O que é que precisa mudar? O que você acha que precisa mudar? E que diferença a luz fará na sua vida? Que diferença a luz de Jesus pode fazer na vida dos seus familiares? Que nesse Natal você possa entender que a boa notícia do Natal é que o Deus da Bíblia é a luz do mundo através de Jesus.